Amém. Irmãos, na hora que eu estava orando pelos dízimos aqui, as ofertas, veio uma palavra de Deus para mim, que eu vou falar para você, vou liberar na sua vida. Amém? Esse ano, escuta, estamos quase no meio do ano. Esse ano você vai prosperar. Como não interessa, esse ano você vai prosperar. A campanha é para isso. Na hora que eu estava orando, o Senhor me trouxe essa palavra. Vai prosperar, creia. É fé. É fé, irmão. Precisamos renovar nossa fé. Às vezes, mas eu já fiz tantas coisas, não acontece nada. Precisa renovar a fé. Precisa acreditar. Lembra o que eu sempre falo? Quem crê, anda como aquele que crê. É acreditar e andar com fé, acreditar mesmo. Confiar no que foi dito. Guarda isso no seu coração, essa palavra liberada, e deixa queimar no seu coração. Porque quando as circunstâncias vierem contrárias, você vai lembrar dessa palavra e se apegar a ela. Amém? Continuando, nossa, vamos dizer assim, lição. Pode colocar como lição, que até para mim, eu estou aprendendo com Deus aqui, sobre a prosperidade. Nessas 2 últimas semanas, nós vimos como funciona a prosperidade de Deus, no reino de Deus. É diferente. Não é só dinheiro, na verdade nem dinheiro é. É não sentir falta de nada e ser feliz com o que tem. Não é verdade? Porque tem gente que é milionário e mesmo sendo assim, é infeliz com o que tem, acha que é pouco, acha que não é bem o que queria. Então não depende só de ter coisas, de reter coisas, Depende muito da presença de Deus na nossa vida. Depende muito do que nós estamos vivendo em Deus, de uma saúde espiritual, uma saúde na nossa alma. Isso só Deus pode dar. Só o Senhor pode nos dar essa saúde, é isso que Deus quer nos dar. Lembrei de uma coisa que Jesus disse, quando perguntaram para ele se os discípulos dele não jejuavam. Presta atenção, profético, presta atenção em tudo que eu falo. Eu não escrevo nada, eu não anotei nada aqui, irmão, Deus está trazendo. Presta atenção. Se liga. Jesus falou, não se coloca vinho novo em odres velhos. Foi o que Jesus falou. Deus me trouxe essa palavra aqui. Precisamos ter uma saúde. Deus está curando a nossa saúde espiritual e emocional, financeira. Acredita nisso? Como é que Ele vai derramar, como é que Ele vai abençoar as finanças? Vamos colocar as finanças. E os caminhos, se estamos muitas vezes doentes ainda. Precisa de ter a cura nas nossas emoções financeiras também. Muitas vezes temos manias, Não sabemos lidar às vezes com o que Deus vai nos dar. Então, primeiro Deus cura, transforma aquele odre no odre novo, para derramar o vinho. Ou seja, para encher do vinho novo. Então, muitas vezes a nossa bênção está preparada, mas nós não estamos. Precisamos nos preparar também, ou deixar o Senhor nos preparar, nos transformar, nos abençoar, a ponto de poder comportar todas as bênçãos que Ele quer fazer na nossa vida, quer derramar, quer nos dar. Consegue compreender isso aí? Amém? Amém, igreja? Entenda isso, irmão. Deus é assim, Ele trabalha em todas as áreas, de uma maneira poderosa. Ele prepara tudo primeiro. Prepara os corações, prepara as pessoas, prepara os ambientes. Você pode ver isso, só você ler a Bíblia, você vai ver isso acontecendo com José, com Moisés. Tudo aquilo lá que eles passaram foi uma preparação para o propósito maior que Deus tinha lá na frente para eles. Uma coisa que eu sempre falo, quando um escultor está fazendo a sua escultura, as pessoas que estão vendo ele começar o trabalho numa pedra, ou até mesmo um pintor começando a sua pintura, uma pessoa de fora vai olhar e não vai entender nada.
não vai ver o que ele já está vendo. A peça pronta. Já está no coração, já está na imaginação dele, do artista. Mas quem está vendo, é uma bagunça, é igual uma casa sendo reformada. Primeiro derruba tudo, fica tudo feio, sujo, para depois, no final, você ver o trabalho pronto. Fica tudo limpo, tudo perfeito, tudo novo. Muitas vezes Deus faz isso e tem feito com a gente. Entenda o processo. Entenda o processo. Se Deus falou que vai prosperar, mas entenda o processo. Às vezes precisa de conserto. Né? Tem gente que, se prosperar agora, talvez nem volte mais aqui. Então, pega todos os detalhes de Deus. Se Deus falou, está falado, mas o que precisa ser feito da minha parte para aquilo ocorrer na minha vida, não é verdade? Começa por aí já, por isso que você não pode perder nada. Tem que entender todos os pontos que Deus está falando, que o Senhor está falando para você, para mim. E assim nós vamos aprendendo, vamos sendo transformados, moldados, e seremos como o odre novo, para receber a novidade de Deus. E não vamos rasgar, né? Como Jesus falou, se o odre estiver velho, receber o vinho novo, ele rasga, ele não aguenta. Amém? Então, ainda falando sobre a prosperidade no reino de Deus. Existe o reino de Deus e o império das trevas, né? A Bíblia fala isso. E aqui em Mateus 6, vamos ler só o versículo 36, mas eu vou trazer o contexto, porque o texto era grande, eu quero dar uma agilizada. Os discípulos, né, perto de Jesus, falando sobre o que eles iam comer, o que eles iam beber, né? Pensando, preocupado com essas coisas, comer, beber, estadia, onde vamos dormir, onde vamos morar. E Jesus falou algumas coisas para eles. Falou assim, olha, vocês estão preocupados, não se preocupe com isso. Deus cuida até mesmo de um pardal. O pardal não faz nada e Deus não deixa faltar nada para esse pardal. Alimenta ele, Deus alimenta o pardal. Você vale mais do que um pardal, não fique preocupado, Deus vai prover. Fé. Lembra que eu falei no começo? Tem que ter fé. Confia que Deus vai prover e Ele vai prover. Foi o que Jesus estava falando. E Ele também disse, não se preocupe com o que você vai vestir. Deus veste até mesmo os lírios no campo. Deus reveste eles de glória, de uma beleza magnífica. Você vale mais do que esses lírios também. Sim ou não? Para Deus, sim. Mas você tem que ter fé. Confiar no que Jesus falou. Porque Jesus estava falando para eles. Provavelmente eles também ficaram assim. Puxa, tem que confiar mais. Tem que acreditar mais. Tenho que descansar mais. Porque ele estava falando em não preocupar. Não fique preocupado. Deus está vendo. A Bíblia diz que nós devemos colocar todas as nossas necessidades em oração. Ele já sabe, não sabe? Mas você coloca em oração, mas não vai se preocupar com isso, Deus está vendo. Pela fé você vai descansar e deixar na mão do Senhor. Isso é ter fé, e fé em Deus. Por isso que eu falo, não adianta a gente viver uma religião. Tem que viver o Evangelho, viver a palavra. Foi Jesus que falou, faça assim. Jesus falou, faça assim, confie. Não fique preocupado, isso aí é os pagãos que fazem. Aquela correria é coisa do mundo. Aí ele falou aqui, ó, depois de ter falado tudo isso que eu disse aqui, né? Ele diz em Mateus 6,36, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele deu uma dica, ele deu uma direção. Não, vocês estão preocupados com a coisa errada. Busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E isso nunca te faltará. Serão acrescentados por Deus. De uma maneira natural em Deus. Simplesmente Deus vai acrescentando, porque você colocou as coisas no lugar. O primeiro lugar ficou em primeiro lugar e o segundo lugar ficou em segundo lugar. Quando a gente inverte as coisas, isso pode atrapalhar tudo. E ele falou assim, quem faz isso são os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus. Se nós estamos conhecendo a Deus e entendendo a maneira que Ele age em nossas vidas para sermos prósperos nele,
Então nós temos que fazer conforme Jesus nos ensina. Nós temos que fazer para ter o resultado de Deus em nossas vidas. Tem outras maneiras? Não sei. Deve ter, mas não são de Deus. A de Deus é essa aqui. Foi o que Jesus disse. Não é verdade? Mas como é que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? A gente já pensou nisso? Como é que eu devo agir? O que eu devo fazer? Já que Jesus falou, não, coloque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus. Ou seja, seu coração esteja em primeiro lugar para isso. Seu esforço maior, digamos assim, seja para alcançar isso, para viver dessa maneira. Sem se preocupar se vai faltar ou não vai faltar, isso que ele disse. A comida, a vestimenta. Porque se você colocar em primeiro lugar o seu esforço, o seu coração, a sua fé no reino dele, e confiando que nada vai faltar, ou seja, vai ser acrescentado, assim será. Amém? Assim será. Aí você abre aqui, ó, vamos entender mais. Pegou essa parte, né? Simples, né? Vamos entender mais. Colossenses 1. Colossenses 1. King James, se você for colocar aqui, Mateus está aí? Ah, tá. 1, versículo 10 em diante. Tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Só até aqui, tá bom? Amém? Então aqui, Colossenses, né, Paulo que escreveu essa carta, ele está falando, mostrando, declarando a maneira que Deus espera que devemos agir. Claro que tem muito mais coisa. Isso aqui é uma parte, para a gente entender o que é buscar o reino, em primeiro lugar, o que é viver para o reino, o que é estar realmente colocando o reino no lugar que ele deve estar, em primeiro lugar. De versículo em versículo, olha, também com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor. Nós devemos viver de um modo digno do Senhor. O que isso quer dizer? Ter um bom testemunho. Um testemunho que glorifica a Deus. Um testemunho verdadeiro, de transformação, de frutos, de arrependimento e de justiça. Nós devemos viver um modo digno para Deus, porque além de Deus estar vendo, as pessoas também estão nos analisando. E mesmo se não tiver, ou parecer não estar, a Bíblia diz que Deus escreve no livro tudo que a gente faz, pensa, deixa de fazer. Está tudo escrito no livro da vida. Então nós devemos viver de um modo digno de Deus, de um modo conforme a vontade de Deus. Começa por aí. E para isso nós devemos nos esforçar, sim ou não? Sim ou não? Existe um esforço humano também, né? Buscar a força de Deus, mas também tem a força da gente. A fé, né? A confiança. Não, eu creio que se eu andar digno de Deus, eu vou receber, as coisas serão acrescentadas. Serei próspero em tudo, nada vai me faltar. E para isso, eu crendo dessa maneira, eu vou me esforçar, me desviar do mal, como diz a Bíblia. Me desviar do mal e da aparência do mal. Tem gente que não entende. Mas mesmo que você não esteja fazendo mal, mas se parecer que está fazendo, também não devemos. Devemos fugir até da aparência. Se parecer o mal, já foge disso. Só de parecer, mas não estou fazendo nada, mas está parecendo que está fazendo. Então não saia dessa situação. A Bíblia diz isso. Até da aparência do mal devemos fugir. Então aqui diz, olha, o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente.
tem como desagradar a Deus, irmão. Tem gente que fala, tudo que eu fizer, nada vai mudar, o que eu fizer. Tem até música, né? Nada muda o que eu faço, eu deixo de fazer. Muda sim, desagrada a Deus certas coisas. A Bíblia diz que Deus desagradou de Saul. Desagrada sim, claro que desagrada. É só ler as passagens. E de tantos outros, né? De Acabe e de outros aí. Que não viviam de modo digno do Senhor, que conhecia a Deus, ou ouviu de Deus, e não viveu de modo digno. Isso desagrada. E ele está falando, olha, viva de modo digno, deixa eu ler de novo aqui. Viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente. Quando você vive de um modo digno, um modo de piedade, um modo de temor a Deus, de obediência e fidelidade ao Senhor, por amor e gratidão pelo que Ele fez, confiando e acreditando em Sua palavra, você vai agradar ao Senhor. Vai agradar plenamente. Vírgula, vai continuar. Frutificando, presta atenção, em toda boa obra. É só isso? Não. Frutificando em toda boa obra. Fazer o bem, a boa obra, que nós somos salvos para fazer, diz a palavra de Deus. A boa obra não nos salva, a Bíblia diz. Mas nós somos salvos para as boas obras. Quem faz as boas obras, mostra que foi salvo. Quem pratica as boas obras, testifica que foi salvo, que é de Deus, que é filho de Deus. Não quer dizer que essas obras o salvaram, mas elas mostram que está andando em dignidade conforme Deus, né? Digno do Senhor. E aqui, crescendo no conhecimento de Deus. Existe um crescimento em Deus, nós devemos buscar. Isso é viver, em primeiro lugar, o reino. Viver do modo digno de Deus, para agradar ao Senhor. Pensando nisso, existe isso sim. Eu já escutei falar que não tem como agradar a Deus. Tem sim. Tem sim, claro que tem. Fazendo a boa obra, está falando aqui. Olha lá, frutificando. O fruto que a Bíblia diz. O que é frutificar? É frutificar em boas obras, obras de arrependimento, obras que mostram que a pessoa tem um caráter de Cristo. É frutificando em boas obras. Amém? E no conhecimento de Deus, aumentando o conhecimento de Deus. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou frutificar nas boas obras. Fui salvo, eu vou frutificar em boas obras. Vou viver de uma maneira digna do Senhor. Isso tudo é fé, irmão. E atitude. A fé, ela tem uma ação. A ação de atitude e fé. E vou agradar ao Senhor. E crescer no conhecimento de Deus. Como é que eu cresço no conhecimento de Deus? Estando com Deus primeiro. Tendo comunhão com o Senhor. Ou seja, orando. Tendo intimidade no seu quarto, na sua casa, não só na igreja, todos os dias. Lendo a sua palavra. O único lugar que fala de Deus é aqui, irmão. Na novela das 8 não fala de Deus. No Netflix não tem nada de Deus lá. No YouTube é pouca coisa. É aqui, é a Bíblia. É aqui que fala do Senhor, aqui fala de Jesus. Então você tem que ter conhecimento. Ler a palavra. Não consigo ler, então escute, mas que seja a Bíblia falada, né? Tem a Bíblia falada, tem no YouTube. Para você aumentar o conhecimento de Deus. Ouvir dele e estar com ele, porque ele se revela a gente. Sim ou não? Não revela? Quando você está com ele, quando você passa tempo, tem que passar tempo, irmão. Tem que gastar tempo com Deus. Você quer viver você quer viver na eternidade com Deus, quer ir para o céu, ficar para sempre com Deus, mas aqui não fica. Eu acho que isso mostra que talvez você não queira estar com Deus para a eternidade. Se aqui você não tem o tempo para Deus nenhum, quer viver eternamente com Deus, irmão, pode ocorrer de Deus falar assim, Jesus falar naquele dia, não te conheço. Porque é isso que ele falou. Que vai falar para as pessoas, nunca vos conheci, você nunca esteve comigo, eu não te conheço ainda, você quer ir para o céu comigo? Não te conheço? Quem é você? Presta atenção, cuidado.
Tem que ter tempo aqui. Jesus não teve tempo de deixar a sua glória e ficar aqui na terra e morrer na cruz por nós. Nós não temos tempo de estar com Ele para aumentar o conhecimento de Deus. Sem tempo não tem como aumentar o conhecimento de nada. De nada. Qual o conhecimento que você aumenta sem ter tempo? Sem gastar um tempo para aumentar o seu conhecimento? De nada você vai conseguir. De Deus é a mesma coisa. É ler a sua palavra, é estar com Ele, é orar, buscar, jejuar. É ter uma vida de crente, uma vida normal, de crente normal. É que Deus espera, é o reino de Deus em primeiro lugar. Continuando. Sendo fortalecidos, presta atenção, isso aqui é interessante. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória. Sendo fortalecido com todo o poder. É no poder da glória de Deus. Você vê como nós precisamos estar com Ele. Nós também precisamos ser fortalecidos. Onde nós somos fortalecidos? Em toda a força do poder da glória de Deus. Nós somos fortalecidos em Deus. A força que precisamos é no Senhor. Eu vou fazer musculação, vou cuidar da minha saúde. É um tipo de força? É. Mas não é a força que precisamos totalmente. Nós precisamos da força do Senhor. Só Ele pode nos dar esse poder, essa força. E nos fortalecendo nele. Para quê? Aqui diz. Para que com alegria tenhais... Para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Você quer ter absoluta constância? Quer ter alegria? Então se fortaleça na força de Deus. Para isso que você vai se fortalecer no poder da glória de Deus. Para ter alegria, a alegria de Deus, tá? E permanecer com ânimo e firmeza, está falando aqui, ó, constância de ânimo e de firmeza. Amém? Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É se fortalecer em Deus. É ter uma alegria que o poder de Deus dá. A alegria do mundo, ela não é a verdadeira alegria. A gente pode nos alegrar com coisas. Mas ele está falando da alegria que vai te dar firmeza e constância de ânimo. Essa força só tem no Senhor. Por isso temos que nos reunir, por isso temos que orar. Aí as pessoas às vezes estão desanimadas. Estou tão fraco, irmão. Escuto isso toda hora, todo dia. Estou desanimado, irmão. Estou triste, irmão. Porque não entendeu essa parte. Tem que se fortalecer no Senhor, todo santo dia. É essa força que vai dar constância e firmeza de ânimo. É essa força que vai, com alegria. Você vai ter força e firmeza com alegria. Pegou? Precisa estar com o Senhor, não tem outro jeito. Precisa viver de uma maneira digna, crescer no conhecimento. Está vendo uma coisa, vai levando a outra. Autoexplicativo esses versículos. Não tem nem que ficar explicando demais, está tudo aqui, em português claro. É só você ir lendo, entendendo, que você vai ver. Firmeza de ânimo. Olha lá, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória. Segundo a força da glória de Deus, nós somos fortalecidos em poder. Amém? Da sua glória. Para quê? Para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo. Sabe que as pessoas estão inconstantes? Está aqui hoje, depois some, aí está lá no mundo, aí volta, vai para a pecuária. Está inconstante. Não está se fortalecendo no poder, a pessoa está fraca. Fraca no poder, não tem ânimo, não tem alegria. Esse poder está em Deus, está no Senhor. Só podemos nele, Ele é a fonte inesgotável. Aí as pessoas choram, desesperam. Chora mesmo, irmão, chora direto. E liga, e quer oração. Beleza, a gente está aqui para isso. Mas é muito mais interessante quando você entende isso e passa a viver um constante crescimento no Senhor. Por isso precisamos entender essas palavras, para que você e eu cresçamos. Possamos crescer em Deus, para andarmos em firmeza de ânimo, pela força do poder de Deus, vivendo uma vida digna do Senhor, uma vida de fidelidade a Deus, de comunhão com o Senhor, de
todos os dias se fortalecer nele. Ele é o alimento. Por que ele falou que era o pão? Ele não falou que era o pão à toa. Ele é o pão, querendo dizer que ele é o nosso alimento. É o que nos dá força. É o que nos alimenta. Todo dia você come, sim ou não? Não é todo dia que você precisa comer? Ah, eu vou trabalhar amanhã, não vou comer nada. Não. Deus é a mesma coisa. Amanhã eu vou levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é me alimentar de Deus. Estar com Ele, beber dEle, da palavra dEle. Isso vai te fortalecer o ânimo, vai te alegrar. Pode cair o mundo, você vai ficar alegre na presença de Deus. Não é circunstância que te entristece, não, também não é circunstância que te alegra. A verdadeira alegria não tem porquê, ela excede o entendimento, diz a palavra de Deus. Não tem porquê, simplesmente Deus te alegra, porque é a força do poder dEle. E a falta dela também vai te entristecer, mesmo tendo as coisas. Digamos assim, eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero ser rico, eu quero empresa. Irmão, se você não estiver entendendo isso aqui, você pode ter o que for. Quem sofre de depressão, ou alguém perto sofre, sabe disso. A pessoa depressiva, ela pode estar na Disney, pode estar na praia. Não é nada alegre essa pessoa, porque é uma coisa dentro. Então, primeiro, por isso que eu falei, eu não, né? Por isso que Deus trouxe isso para a gente. Tem que curar as emoções financeiras agora. As emoções, o coração, a mentalidade, as vontades, para poder receber tudo que Deus quer dar. Deus quer dar, já foi dado, lembra que eu falei? Efésios capítulo 1. Todas as bênçãos nas regiões celestes já foram, depois você lê lá. Todas, não é quase todas, está falando todas. Se é todas, irmão, já está tudo liberado. Está tudo liberado, é nosso. Pela fé. Vamos lá. Estão entendendo? São caminhos, irmãos. Não queria ouvir isso, eu queria que orasse na minha cabeça e eu saísse rico daqui. Não vai ser assim. Não é assim que Jesus disse. Está escrito aqui, está explicando, está mostrando. Nós temos que entender a palavra. Temos que viver a palavra. Temos que ser de Deus. Temos que viver de uma maneira digna. Temos que nos fortalecer no poder de Deus. Não adianta depois ficar chorando. Que eu fui para a igreja e não é nada melhora. Continuo triste, continuo mal. Por quê? Não entendeu. Está fazendo da igreja, o ambiente igreja, a sua força. E não é. A força é no Senhor, é Ele. Está falando que é Ele aqui. Na glória do Senhor. A igreja é para a gente se reunir para adorá-lo. Para exaltar, para profetizar, orar uns com os outros. Mas a força é no Senhor, é dele que vem o poder. Amém? Vamos lá. Aí, 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos. O Pai nos tornou, não somos. Ou não éramos, né? Mas Ele nos tornou, pela graça e sua misericórdia, foi o que eu falei naquela hora, não é por merecimento, é graça de Deus. Ele nos tornou, pela graça, dignos de quê? De participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Quantos aqui foi tornado digno? Levanta a mão, por Cristo. Então você, repita comigo, eu me tornei digno, pela graça de Deus, de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Você foi chamado, meu irmão, para participar. É igual você está lá na sua casa de boa, você é chamado para um churrasco, você é chamado para uma festa, para participar. Você se tornou, você pode entrar comigo aqui. Participa, come à vontade, bebe, é seu. É o que ele está falando. Pela graça de Deus, né? Nós nos tornamos dignos da herança dos filhos da luz. Ou seja, não é pouca coisa. Nós temos tudo em nossas mãos. Às vezes não recebemos porque não estamos com maturidade ou não é o tempo ainda. Entenda isso. Por isso que a gente precisa passar pelos processos. As pessoas às vezes não passam pelos processos e ficam estagnadas. Eu vejo isso muito às vezes. A pessoa espana no processo. Não aguenta a destruição para depois a reconstrução. Minha mãe reformou o banheiro dela lá. Estava uma bagunça. Imagina se ela estivesse desesperada. Tá bagunça demais, sai daqui, pedreiro.
Não quero mais não, está muito bagulho. Deixar aí o pedreiro fosse embora, deixasse tudo lá caído. Que coisa horrível. Tudo destruído, ela não aguentou, está barulhento, está poeirento, está feio. É assim o processo, às vezes, é assim com a nossa vida. Às vezes está com poeira, às vezes está barulhenta, às vezes você não está suportando, mas aguenta com a fé, irmão. Você vai ver o resultado, amém? Glória a Deus. É isso aí, tem que esperar, tem que entender. Uma coisa que eu aprendi com o irmão Hugo. Vocês lembram do Hugo aqui, que veio aqui do MCM? Ele sofreu um acidente, você lembra dele falando? Ele sofreu um acidente, caiu uma madeira no olho dele, ele ficou ruim, quase perdeu a visão, teve que fazer não sei quantas cirurgias. E ele estava dizendo que, ele me disse, na verdade, que nessa época ele ficou, né? Como todo mundo, questionando, por quê, Deus? Eu estava tão quietinho, esse galho caiu na minha cabeça, quase arrancou minha cabeça fora. E a irmã dele é missionária na Índia. E aí ele estava falando com ela, falando, eu estava falando com Deus, por quê? E ela pegou e exortou, ele falou assim, não, você não pode falar para Deus o porquê. Você tem que perguntar para Deus o para quê. Para que isso? Né? O que isso vai te fazer em crescimento? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí ele mudou a perspectiva dele. Né? Então aquilo se tornou bênção no final. Quando você entende as coisas, até a maldição se torna bênção. Não é verdade? José, vamos usar José como exemplo de novo. É um exemplo mais prático. Não foi ruim aquele começo dele? Os irmãos, né, chibata nele, joga no poço, vende como escravo. Está tudo indo de mal a pior, não é verdade? Aí para piorar, quando estava tudo melhorando, a mulher do Potifar, né, toda aquela história. Aí o cara foi preso de novo, piorou as coisas, ficou não sei quantos anos. Mas no final, tudo isso foi usado para ele se tornar governador e salvar até mesmo a família dele. Se ele não tivesse sido governador ali, tivesse interpretado aqueles sonhos, tivesse sido usado para guardar os mantimentos, todo mundo ia morrer de fome naquele tempo. Então Deus transformou aquela maldição, né, em bênção. Então na presença de Deus é assim, cara. Mesmo que esteja ruim, irmão, começa a falar para o Senhor, Pai, eu acredito que isso vai me fazer crescer. Isso aqui é bênção para a minha vida. Em algum ponto, em algum momento eu vou entender. Eu tenho certeza que José não entendeu quando ele estava preso lá injustamente, que é o pior, né, mano? O pior é ser injusto. Injustamente preso. Ele podia muito bem se revoltar. Eu sou filho de Deus. Igual eu já escutei tanta gente fazer isso. Eu não aceito. Eu sou fiel. Gente, não é assim. Isso aí é você, né? Levantar no meio da cirurgia lá, você dá a cirurgia lá, o médico te abre, está lá fazendo a cirurgia, você levantar no meio, não, para com isso. Eu me arrumo, eu mesmo me... Você está entendendo? É, meu amigo, tem gente que não pensa dessas coisas. Acalma seu coração. Você não é de Deus? Sim ou não? Você é de Deus? Ele perdeu o controle? Hoje Deus, com todo mundo, ele nunca perdeu o controle, mas com você, você é o escolhido para Deus falhar. O que você acha disso? Você foi o escolhido para Deus mostrar as falhas dele em você. Não é, irmão. Acalma. É que a gente lê lá a história de José e pensa, José foi bênção demais, foi fácil. Não foi, não. Foi anos. Para ele estava passando. Para você já sabe o final, né? Você vai lá para o final, no final ele vem governador, que legal. Vai ter novela, vai ter filme. Mas para ele vivendo lá, dia após dia, irmão, foi fácil, não. Lembra na semana passada? Muitas vezes nossas bênçãos são barradas porque a gente fica reclamando. Reclamando o tempo todo, não agradece o que tem, não abençoa o que tem, e muitas vezes nem compartilha o que tem, porque é pouco. É pouco. Só dá para mim. Aí você fica com pouco para sempre. Quando você entende isso e reparte até o pouco, aquilo multiplica. Por isso que a gente tem que entender aqui, ó. Está até falando aqui, ó. Crescer no conhecimento de Deus. Quando você começa a crescer no conhecimento de Deus, você entende melhor a maneira que Ele trabalha. E com você não vai ser diferente. Glória a Deus. Para terminar. Terminar. Essa aqui é tremenda, essa passagem. É o 13, tá? O Colossenses 1, versículo
13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outra tradução está, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Isso aqui tem uma revelação profunda aqui. Parece só um versículo, né? Mas quando você está no mundo, não conhece a Deus, a Bíblia diz que todos estão aprisionados no império das trevas. É escravo do mundo, do pecado e do diabo, presta atenção. Isso é o império das trevas. O império, não é à toa que ele usou o império para falar das trevas e para falar do Filho, colocou o reino. Né? Você viu isso aí? Não é por acaso. Foi por acaso, ele estava escrevendo lá, não. O império é uma coisa imposta. Domínio. É as pessoas escravizadas no mundo. É o diabo e seus demônios, com um império sobre as pessoas. Mas Deus nos transporta para o reino. O reino já vem de uma coisa de filiação. É família, irmão. É o príncipe, é o pai. É o filho, é o pai. E nós, de império e escravo, para filho de Deus. Para o reino do Filho. Quando você converte, aceita Jesus, começa a viver da maneira, digna para Deus, como a gente leu aqui, no crescimento de Deus, e colocando o reino em primeiro lugar, você passa a ser filho, e agora tem uma mudança de reinos aqui, de império, do império para o reino. Você não sabe, mas você foi realmente transportado. Você estava lá, Deus te tirou de lá e te colocou no reino do Filho. É diferente a maneira que as coisas acontecem aqui no reino. No império das trevas, ou como o mundo, nós sabemos que o mundo é do maligno, né? A Bíblia diz isso. O sistema é o império das trevas, sim ou não? Faz parte, pelo menos. O mundo faz parte do império das trevas. O sistema do mundo, a maneira que o mundo anda, pensa, age. Lá, a prosperidade e a maneira de prosperar é de uma maneira. Não é verdade? É pelo seu esforço, é um puxando o tapete do outro, é o próprio mérito. Tem as maneiras de prosperar ali, no império das trevas, ou no sistema do mundo. Por isso que no reino da luz, ou no reino do Filho, tem a maneira de prosperar. É o que nós estamos aprendendo nessas 3 semanas. Quem conseguiu entender isso? A maneira de prosperar no reino é diferente do mundo. O erro de muitas pessoas é vir do mundo e querer prosperar no reino conforme fazia no mundo. E aí não funciona daquele jeito, porque você saiu do império. O diabo agora é seu inimigo. Já era antes, mas você era escravo dele. Agora ele vai fazer de tudo para te barrar no sistema do mundo, irmão. Às vezes não funciona. Por isso que muitas vezes a pessoa, quando eu vim para Deus, eu tinha loja, eu ganhava não sei o quê, virei crente, tudo acabou, perdeu, fechou as portas, aconteceu um monte de coisa. E começa a reclamar. É porque não entendeu que ele saiu do império das trevas. E a maneira que ele usava ou agia para prosperar lá já não é a mesma aqui. No reino é diferente, você viu? Tem que colocar o reino em primeiro lugar e as coisas vão fluir. É Deus que vai suprir você agora. Não é mais a sua força, não é mais a maneira do mundo, é a maneira de Deus. Você pertence ao reino agora. A prosperidade é o próprio Deus, lembra? A herança. E é Ele que supre todas as coisas, Ele é o eu sou. E agora pela fé, nós vamos, lemos aqui, nos tornamos dignos de participar de toda a herança de Deus, mas tudo isso é pela fé e pela oração. A sua direção agora é oração. No reino é assim. No mundo tem suas maneiras. Tem o seu jeitinho do mundo. Ou no império das trevas é de uma maneira, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é através da oração, é através da direção, é através do poder de Deus, lembra? É através do reino do Senhor em primeiro lugar. De viver digno para o Senhor, porque agora vem do Senhor toda a sua riqueza. É nele, é no reino que você está.
Você não faz mais parte do império das trevas. Tem que ter essa mudança, porque você foi transportado, irmão. Você foi transportado do império, você já não é escravo, você agora é filho. Tudo é no Senhor e para a glória de Deus. Você vive para Ele, você não é escravo, mas tem a maneira de viver para o Senhor, de agradá-lo. Lembra que a gente leu no começo? Coloque o reino em primeiro lugar. Coloque tudo que precisa em oração. Ore todo dia, ore, profetiza. Eu falo, insisto aqui, ore, irmão. Não vai acontecer nada se você não orar. Não adianta. Não adianta colocar a culpa em Deus, não adianta ficar chateado com Deus, falar que Deus não existe, não é. Se você não orar, você pode ver na Bíblia, Elias orando, Elias orou para não chover, depois orou para chover, orou, não foi só uma vez não. O profeta Elias fez cair fogo do céu, fez coisa que nunca vimos. Porém a Bíblia diz que ele foi para o monte e ficou orando. Insistentemente, abaixou a cabeça entre as pernas e orou, até ver a nuvem. Enquanto você não viu nada, você vai continuar orando, entenda isso. É assim que funciona no reino. É através da oração, você não está mais no império das trevas. Aquilo já não funciona mais. O inimigo vai barrar, ele vai cortar os esquemas. Você é inimigo dele agora, você pertence ao reino do Filho. Você tem que buscar o Filho. Não é o sistema mundano, não é as potestades, não é os principados. Agora é Jesus, é Deus na sua vida. Pela fé você tem tudo, lembra? Todas as bênçãos nas regiões celestiais são suas, mas você está tentando alcançá-las pela maneira do mundo, às vezes. Pela maneira do império, assim não vai. Tem que ser da maneira do reino. É tudo nosso, amém? Tudo para a glória de Deus. E para a nossa herança, nós fomos feitos dignos, a Bíblia diz, por causa do sangue do Cordeiro. É só uma questão de entendimento. E você vai prosperar esse ano, lembra? Jesus, Deus nos falou. Apenas entenda, não é merecimento, mas também não é da maneira do mundo. É pela fé e pelo reino de Deus. Você recebe glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado, exaltado. Fique de pé. Vamos orar.